Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O tricolor paulista atravessa um momento de suspiro aliviado após a última rodada do Brasileirão Betano. A equipe comandada por Hernan Crespo venceu e convenceu dentro do Morumbis. O Corinthians pouco pôde fazer contra o São Paulo, que dominou a partida e instaurou uma enorme crise no Parque São Jorge. A equipe adversária, que já vinha mal, acaba de ter sua situação piorada. No entanto, de olho para o tricolor, as atenções voltam para a continuidade da temporada. Isso porque alguns jogadores estão sendo impedidos de jogarem por conta de lesões. Lucas é um deles. O ídolo do São Paulo, que é muito importante dentro de campo, está fora já há algum tempo e vem fazendo uma enorme falta para o tricolor nestes últimos meses. Apesar disso, uma notícia chega para a torcida. Segundo o Globo Esporte, o jogador passou por um procedimento médico no joelho e começou a fazer tratamentos no Super CT. Ainda segundo a fonte, a data em que Lucas seguirá se recuperando foi divulgada e será no mínimo até o dia 6 de agosto, portanto, sem chances de retornar antes disso. Com essa situação de Lucas exposta, o São Paulo ainda ficará sem o seu grande craque. De olho nos próximos jogos, Crespo deverá manter a equipe com este bom futebol apresentado no sábado passado. A próxima partida do São Paulo será contra o Juventude, que enfrenta uma má fase também. A equipe gaúcha vem de um revés de 4-0 contra o Cruzeiro e precisa vencer para não se complicar ainda mais na zona da degola. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Paulo, porque o São Paulo, né, vem sofrendo aí com alguns problemas físicos, alguns não, muitos, né? Muitos. Vários, todos, para não dizer. Já perdeu o Caleri. Do quarteto ali ficou só o Luciano, porque o Lucas ainda não voltou. E no último jogo, essa lesão aí do Oscar, de 1 a 2 meses fora, uma fratura ali na vértebra. Infelizmente, essa má notícia aí para o tricolor. São Paulo está buscando um substituto para o Oscar, Hernan? Tá. O São Paulo tem... Como é que vai ser o São Paulo no mercado? O São Paulo tem 3 prioridades nesta ordem. Lateral direito, zagueiro destro, porque o Alan Franco está jogando lado esquerdo, e um meia. Esse meia que o São Paulo quer é um jogador assim, tipo um camisa 8, que chegue na área, pise na área, faça gol. É um meia, assim, volante meia. É um jogador assim mais com essas características, assim, né? Então, é nessa ordem. E tem um detalhe importante que o Mike, que é da base, lateral direito, voltou a treinar, que ele se recuperou de lesão. E o Crespo vai analisar a semana de treinos do garoto. Como é que ele se desenvolve nos treinamentos e tal. Se o Crespo falar, eu quero esse garoto comigo aqui, ele faz parte do time, aí o São Paulo vai esfriar essa procura por lateral direito e aí vai focar em zagueiro e no meia. E é tudo contratação assim, sem dinheiro, com jogador emprestado, fim de contrato, empréstimo com opção de compra. Então vai ser esse o modelo de negociação do São Paulo nessa janela. Então com essas 3 prioridades para o time do São Paulo. E detalhe, né? O São Paulo já tem mapeado alguns nomes para a lateral direita, só que ainda não abriu negociações com ninguém. O Advíncula foi um pedido do Crespo, mas aí esbarrou na questão dos valores, porque o Boca queria vender. Outros nomes, por exemplo, como João Lucas, que é um jogador que já foi Santos, né, já Cuiabá, enfim. O João Lucas é um jogador que ofereceram para o São Paulo, mas São Paulo não empolgou. Não é um jogador que faz parte ali dos planos do São Paulo para essa lateral direita. O Bustos, que é do River Plate, é outro também que o São Paulo não está conversando. Então, alguns nomes ali que vão surgindo, o São Paulo vai analisando e tal, mas ainda não abriu negociação com ninguém. E seria um lateral com características mais ofensivas, pensando que o Crespo utiliza o sistema com 3 zagueiros e talvez você ter alas, né, que cheguem mais à frente seja mais interessante para esse sistema de jogo? Mais ofensivo e com força física. É um jogador que tem essa recomposição rápida, né? Aí é a intensidade, vigor físico, mas um jogador que chegue rápido à frente, jogador que sirva muito o ataque, muito em função dessa questão dos 3 zagueiros e você ter mais velocidade.
O Mike me parece ser esse jogador ideal, porque o Mike é o curioso caso do jogador que começa numa posição e depois vai para frente, né? Ele era camisa 5, volante, na base, no começo, né, da trajetória dele. E aí depois ele... Como o Mike do Palmeiras também, e aí né? depois ele virou ponta. E virou ponta. E aí ele vira ponta, praticamente um lateral ofensivo. Vamos ver, é uma possibilidade. Eu gostaria muito de ver o Mike em campo, mas é muito jovem ainda, mas é um jogador que, pelas partidas que eu vi de Copinha e da base do São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, eu achei um jogador muito interessante. Mas, claro, tem adaptação, não dá para jogar a responsabilidade nas costas de um jovem e tal, mas eu gostaria muito de ver o Mike. Eu acho que o grande problema do São Paulo hoje, agora, para a sequência do brasileiro, pode ser solução, mas o problema é que o São Paulo tinha um time montado confiando em Lucas, Oscar e Calleri. E agora não tem nem Lucas, nem Oscar, nem Calleri. Do quarteto ficou só o Luciano, né? Só o Luciano, que era o cara que a gente discutia se ia jogar ou se não ia jogar. Ou não, era sempre o sacrificado, né? Se tiver que sair um, era ele. Tem uma situação com o Luciano que é assim, o Luciano, ele é camisa 10 e ele é um jogador que jogou muito, né, por exemplo, com o Zubeldia, vindo de trás, armando meio que o time, né? O Crespo, que é um cara da posição, que é um cara que conhece muito bem ali o atacante e conhece evidentemente o Luciano, escala o Luciano mais à frente, para ele ser o finalizador. Ele pode até dar passe, claro, ele é esse cara que... Ele deu um passe no jogo contra o Bragantino, que ele deixa o Enzo Dias praticamente na cara do gol. Ele pode fazer isso, ele tem essa característica, mas o Crespo quer o Luciano como atacante, como cara ali perto da área fazendo gols, sendo letal. A mobilidade do Luciano, ele não é um jogador intenso de mobilidade, aquele cara que vai e corre, está em todo lugar do campo. Então, ele entende que é um jogador muito importante, mas para fazer a função de atacante. Isso é uma condição do Crespo para utilizar mais o Luciano. E que é a posição que ele gosta mais também, né? Que ele se sente mais confortável também. Não como um centroavante, mas o segundo atacante ali, né? Com essa, cara vindo de trás, mobilidade assim. de poder vir de trás e finalizar, é uma posição que ele gosta. E nessas últimas partidas tem dado certo, né? Fazendo gols, dando assistências também. PVC, voltando aí um pouco para essa lateral direita, o Mike, né? Esse garoto com potencial, mas ainda num processo de formação, no seu processo de amadurecimento que é natural. Dá para apostar nele? E o São Paulo precisa ali de uma briga com o Cedric? O Cedric que não é esse jogador que chega tanto à frente, né? É uma lacuna nesse time? Se você precisar de um lateral mais ofensivo, o Igor Vinícius está no Santos. Eu acho que o Igor Vinícius já tinha dado o que tinha que dar, por isso ele foi para o Santos, é uma esperança para o Santos, e não era mais para o São Paulo, mas precisa de um lateral da característica do Igor Vinícius. Característica, que jogue mais do que o Igor Vinícius entregou. Pode ser o Mike, você pode ir para o mercado. Agora, eu acho que o ponto central nesse momento o São Paulo começou a acertar o meio-campo, Bobadilha como caçador, o Marcos Antônio como homem que escapa, o Alisson perdeu espaço com o Crespo, mas vai precisar entender quais vão ser os 3 homens de frente. Eram o Lucas, Oscar e Calleri. E agora? Vai ser o quê? Luciano, André Silva e Alisson. Tem o Ferreirinha também. Que é um pouco mais escape para o lado do campo, né? Então, não está pronto. E não estar pronto para escapar das últimas posições da tabela. A vitória do Internacional contra o Ceará jogou o São Paulo para baixo de novo, jogou de fato, escancarou Santos e Vasco na briga contra o rebaixamento, porque o Internacional escapou para o 12º lugar, mas o São Paulo está liberando também. Mas tem que escapar no Brasileiro e tem que pensar em como vai ser em agosto, porque em agosto tem Libertadores. E a chance, o desejo mais claro do São Paulo, e é um desejo possível, é a Libertadores. É brigar nas Copas, né? Tem a Copa do Brasil ainda, os 2 jogos contra o Atlético Paranaense. O São Paulo, assim, obviamente está de olho no brasileiro, a prioridade é o brasileiro. E assim, depois dessa vitória em cima do Corinthians, abriu muito essa discussão lá dentro, de tipo, ganhou do Corinthians, ganha do Juventude, ganha do Fluminense, para dar uma arrancada, tipo assim,
já olhando para a parte de cima da tabela, não olhar mais para baixo, não olhar mais para essa preocupação de zona de rebaixamento. É muito difícil sair ali, você tem que ganhar muitos jogos, depende de outros resultados também. Mas o São Paulo vê que é possível ganhar confiança a partir desses próximos 2 jogos, que são 2 jogos contra o Juventude, que é um time que briga lá embaixo, que é um time que é um jogo para você vencer, e depois em casa contra o Fluminense. Aí você confirma a sua boa fase no Brasileirão. Então, assim, é um São Paulo que está num clima mais leve, assim, sabe? Desses 3 jogos só, né? Muito recente, mas a gente viu um crescimento mesmo ao longo desses 3 jogos, né? Teve essa ótima vitória contra o Corinthians, contra o rival que dá uma moral muito grande. Já vinha de um bom jogo contra o Bragantino, aí teve aquele jogo contra o Flamengo, mas enfim, pelo menos nessa amostra agora, é um São Paulo que vem dando uma resposta. Falando ainda de renovações e contratações e mercado, Hernan, renovou com Alan Franco até 2028. Como é que está essa situação com o zagueiro? Tinha uma pendência ali com os empresários. Isso foi resolvido? Isso pode pegar ainda nessa renovação? Ainda está conversando? Atualiza para a gente. Bom, Alan Franco e São Paulo já têm as bases acertadas. Tempo de contrato até o final de 2028. Salários, luvas, tudo acertado. Com o Alan Franco, a mão já apertaram a mão. O que o São Paulo ainda espera, e óbvio o Alan Franco também com seus representantes, é resolver a questão da dívida com os empresários, que lá de trás, quando ele veio da MLS. O que o São Paulo propôs aos empresários? O pagamento parcelado dessa dívida. Tipo, dar uma entrada e 6 parcelas, né? Isso não vai ser um entrave para a renovação do Alan Franco, mas é importante que isso se resolva para juntos ali anunciarem essa renovação de contrato que pode acontecer aí nos próximos dias, resolvendo a questão com os empresários. E é importante dizer que isso não vai ser trava para o Alan Franco assinar. Mas um acordo ali de cavalheiros, ambos vão esperar resolver a situação dos empresários. Então, assim, é algo que está muito tranquilo, né? Muito já apalavrado, encaminhado. O Alan Franco, desde o começo, disse para a direção do São Paulo que não queria sair do clube, que queria renovar o contrato, que não tinha pré-contrato com o Palmeiras, que o Palmeiras não procurou o Alan Franco. O Abel quer o Alan Franco e o Palmeiras vai atravessar. Não, nunca teve isso. Nunca teve isso. Ele foi franco? Muito franco, assim como a diretoria do Palmeiras também não fez esse movimento. Já teve lá o desgaste de Caio Paulista, não seria agora que ia fazer de novo. O Cruzeiro, outros clubes, Cruzeiro, Grêmio, muito mais assim numa questão de monitorar mercado, mas não abriram conversa. O Alan Franco sempre teve o foco de fechar essa renovação com o São Paulo. E aí agora chega a esse acordo verbal, pelo menos. Agora vamos esperar nos próximos dias para ver se tem um anúncio oficial. Era importante, né? Já vinha conversando há tanto tempo, né? Ainda mais jogando com 3 zagueiros aí, que era uma necessidade de fato. Bom, o São Paulo pega o Juventude quinta-feira lá no Alfredo Jaconi. Tem alguns problemas aí para resolver, esses problemas no meio de campo, né? Tem o Enzo Dias também que voltou, estava com uma indisposição estomacal. Será que vai para o jogo? Piriri. Famoso piriri. Mas o Wendel jogou tão bem contra o Corinthians. O Wendel jogou muito bem, é verdade. É claro que o Wendel tem idade, então ele pode ter que se poupar. Mas assim, ele jogou a melhor partida dele pelo São Paulo. Foi mesmo, ele entrou muito bem. A gente vai falar mais sobre esse jogo, claro, amanhã e na quinta também. Queria trazer aqui uma atualização sobre o Lucas Moura, importante. Boa. Ele fez um procedimento, né, que é uma infiltração no joelho. E a informação que eu tenho é que, assim, foi um sucesso esse procedimento. No sentido, assim, tipo, estancou a dor. Então, ele está agora, né, numa transição para o campo. Ele deu 2 passinhos atrás. Vai, na semana, até o final dessa semana, dar uma... na fisioterapia, fazendo trabalho com os médicos ali. E na semana que vem, a tendência é que ele vá para a transição. Indo para a transição sem dor, já correndo no campo e tal, aquela coisa toda, pode ser que ele na primeira semana de agosto já tenha o Lucas Moura à disposição. Primeira semana de agosto é domingo da semana que vem. Na outra semana. Eu vou até dar uma olhadinha na tabela aqui para ver quando porque a gente está todo mundo esperando. Inter em Porto Alegre. Inter em Porto Alegre. 3 de agosto.
E aí, ou então no meio da semana, que aí é o confronto da Copa do Brasil. Nossa, gente, tomara, né? Se tiver para resolver esse problema que está se estendendo. Então, importante aí. Já não sente mais dores, não é isso? Foi bem boa. O procedimento foi bom, foi considerado satisfatório, sucesso, né? E agora o Lucas é esperar esse tempo. Mas é muito louco isso, cara, porque assim, tipo, era uma lesão que era considerada grave, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa assim, não, vai melhorar, não, 10 dias. Isso vindo do próprio Lucas, né? E aí ele sentia muita dor. Então, assim, teve a entrada do Dr. Moisés Cohen, que é um Não é uma cirurgia... médico. Mas é uma infiltração. Entendi. Intervenção. Porque assim, estou brincando pelo seguinte, porque a palavra procedimento, ela pode ser, o procedimento tem que ser o procedimento do quê, né? Proceder, você procedeu a quê? Você levantar e ir daqui até o toalete é um procedimento de ir daqui até o toalete. Outro dia eu estava num shopping center e estava escrito assim, descida de aplicativo. Eu falei, mas como é que eu vou descer do aplicativo? O aplicativo está aqui no meu celular. Ai, PVC. Eu vou descer do carro. Eu vou pedir um carro pelo aplicativo. Eu não vou descer do aplicativo. O idioma vai mudando de um jeito que, se a gente não toma cuidado, a gente coloca palavras que não são exatas. Então, assim, ele tem um procedimento cirúrgico, tá? Um procedimento cirúrgico que não é uma cirurgia. Mas é você aplicar uma agulha. Você fazer uma infiltração. Sim. Né? E isso deu certo, deu resultado. Vai diminuir a dor do processo que ele tem na cápsula do joelho, que antigamente era chamado de rótula e passou a ser chamado de patela. O nome científico passou a ser patela. Ele tem uma dor na capa do joelho, que é a patela. Sim. E ele precisa tirar essa dor. A cirurgia tira essa dor. Então ele pode voltar em 10 dias, o que significará que o São Paulo poderá jogar com um dos três das maiores apostas. O São Paulo montou um time para um monte de gente trabalhar, para brilharem Lucas, Oscar e Caleri. E hoje não tem nenhum dos três. É isso, e aí tem que lidar com essa falta, mas a gente espera que seja breve, né? Porque o São Paulo enfrenta o Juventude na quinta, depois na outra rodada, no fim de semana, no domingo, pega... Busca por um meio-campista e também por um lateral que seja versátil, não é de movimentação. Então o São Paulo provavelmente não vai parar por aí, deve contratar outros jogadores. E isso enche o torcedor São Paulino de esperança, porque o São Paulo tem sofrido muito, Renata, com lesões, né? Agora vai perder por 2 meses o Oscar. Então são setores do campo que realmente precisa de contratações. A lateral esquerda era uma das posições aí que se cogitavam trazer mais um reforço, mas o Wendel finalmente estreou pelo São Paulo, né? Então isso também dá uma tranquilidade maior. Mas tem dinheiro para contratar lateral? Tem dinheiro? Assim, o futebol às vezes você consegue fazer... Tem dinheiro? Às vezes você consegue fazer negociações sem dinheiro, né? Então, assim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o São Paulo precisa de jogador. Passa essa fórmula lá pro Corinthians. Exatamente. Poxa, o Corinthians está tentando contratar um cara de 32 milhões. Então, assim, são coisas que... Mas se tratando de São Paulo, a esperança do torcedor é para que chegue. O Tapia chegou, assim, não está em ritmo ainda, mas já demonstra ali muita vontade. Isso para o torcedor já agrada. Mas o São Paulo precisa de mais reforços, sim, porque não dá para ficar contando, esperando o Lucas, ficar esperando o Oscar, enfim. O São Paulo precisa, sim, de jogadores. Edu, o São Paulo deu uma respiradinha também na tabela, venceu o Clássico, que ganha moral, é o jogo talvez mais importante do ano. Mas, independentemente disso, a gente sabe que nas Copas tudo tá legal. Agora, no Brasileirão, ainda tem que melhorar mais. Melhorar mais e deu um alento também, né, Renata? Esse jogo, para o São Paulino, mostrou a mudança da postura. Você vê um time mais ligado, um time com mais vontade, mais concentrado. Vibrando. Vibrando. E é claro, em um clássico tudo isso envolve, né? A gente quer ver agora uma sequência, né, do time do São Paulo jogando dessa forma. Então, é claro, você vindo de uma vitória diante do seu maior rival, que é o Corinthians, isso dá confiança para a sequência. Agora, o São Paulo tem no seu treinador a grande expectativa de que possa fazer um grande trabalho. E quem sabe, trazendo mais reforços, possa ajudar aí na sequência da temporada. E o problema também, Rona, são as lesões do São Paulo. Caleri, Rian Francisco, Lucas Moura, agora o Oscar. Jogadores importantes, Luiz Gustavo.
e que não estão à disposição, não estavam da disposição do Zubeldia e nem agora do Crespo. Então, mas uma coisa boa que eu vi nesse clássico é que tem que manter essa pegada. Agora, o torcedor não quer menos que isso, cada jogo, porque se o São Paulo entregar da forma que entregou no clássico, é difícil ser batido. Por mais que estejam essas peças fora, como você falou, daqui a pouco eles vão estar voltando, vai estar encaixando num grupo que está uma pegada, porque eles comemoraram do começo ao fim. E vibrando dentro de campo a pegada. Teve um contra-ataque no final do jogo, não sei se foi o Garro que levou essa bola pela ponta, tinha 3 em cima dele. Então, se o São Paulo for assim contra o Juventude, já era pro Juventude ir lá também, para qualquer outra equipe. Porque fica difícil você bater uma equipe que chega um na marcação, outro na sobra e outro no encalço do cara. E o São Paulo fez isso. Final do jogo, todo mundo comemorando, peito aberto, teve as lesões, isso é verdade. Mas se continuar assim, bate o Flamengo, bate o Palmeiras, quem mais? Bate o PSG, bate o Cruzeiro, bate o Chelsea. Se o São Paulo continuar assim, bate todo mundo. Mas o Ronaldo foi bem. São Paulino. E o sonho, Ronaldo bate o foi bem. sonho também. O próximo adversário do São Paulo é o Juventude, que está na zona do rebaixamento, que ganhou do Lanterna, faz uma campanha ruim. Então é um jogo que o São Paulo pode fazer 3 pontos fora de casa, sim. Exatamente. O Juventude tem jogos a menos do que o São Paulo, né? Então é queira ou não, um concorrente direto aí. E o São Paulo tem que fazer prevalecer a sua força. O Juventude tem a questão do mando de campo, mas se fizermos comparações, o São Paulo é muito mais time. Juventude é concorrente direto do que, São Paulo? Rebaixamento? O São Paulo... São Paulo está pensando em rebaixamento? Não é pensando em rebaixamento. Onde que ele está posicionado, ignorante? Não, eu tô perguntando pra você. Será que você não está vendo a tabela? Você não está vendo a tabela? Você ganhou do Corinthians. Você acha que o nosso concorrente é o Palmeiras que está lá em cima? Não é. É que o Edu ele só olha pro Cruzeiro, o Palmeiras esquece do Santos também. Eu tô vivendo a realidade. Eu não quero pensar no Santos, é amanhã. Eu não tô iludido igual aquele ali. Tá a mesma pegada do São Paulo, que é isso? Exatamente, Deu na minha canela. O São Paulo começou a semana de maneira positiva, na final venceu o clássico contra o Corinthians de maneira soberana, anulando o rival no Morumbis e conquistando 3 pontos importantes na jornada do Brasileirão Betano. A partida teve como destaque o camisa 10 Luciano, que balançou as redes 2 vezes. O jogador vive um novo momento no Clube da Fé com a chegada de Hernan Crespo, que fez questão de ressaltar a sua qualidade após a vitória no Majestoso. Contudo, por falar na chegada de Crespo, ela vem junto com a mobilização para uma reformulação no elenco. Desta forma, a diretoria comandada pelo presidente Júlio Casares busca reforços, como é o caso do zagueiro Rafael Tolói. No entanto, tal negociação acabou esfriando, como apontou o Bola VIP Brasil. Porém, para o setor, o São Paulo tem um plano e, internamente, já definiu qual é a prioridade em seu sistema defensivo, na movimentação por reforços. Assim, um atleta do Flamengo virou referência e modelo. Trata-se de Danilo. Não, o São Paulo não vai tentar uma investida no medalhão. Porém, nos bastidores, o departamento de futebol usa o lateral direito da equipe carioca como exemplo do que contratar. Isso porque a ideia principal é fechar com um jogador que possa atuar como ala direito e, em uma eventualidade como zagueiro, justamente o papel que Danilo exerce no Flamengo. A informação é do portal UOL Esporte. A prioridade do clube, neste exato momento, é escancarar a carência que ele mesmo criou. Precisa de um ala para fazer sombra a Cédric. Ao mesmo tempo, a diretoria cogita um zagueiro para completar o elenco, mas sonha talvez mais por economia do que por convicção em matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas para isso vai ter que garimpar se tal versatilidade é encontrada no mercado. O clube até tem alguns nomes com esse perfil em sua lista de pautas, mas nenhuma conversa avançou. E você, torcedor, o que acha da situação de Danilo? Deixe sua opinião nos comentários.